Olá, vamos falar um pouquinho da igreja militante. O que seria a igreja militante? A igreja militante é a igreja do período das cruzadas. O período das cruzadas vai acontecer no século XII. O que acontece? Com a queda do Império Romano e o começo do cristianismo, a igreja começa a crescer, mas só que a gente tem um período das trevas. No começo, século III, a igreja vira a religião oficial do Império Romano, mas não existia igreja, igreja, arquitetura em si. Então, eles começam a utilizar as basílicas, que eram os grandes salões abertos, espaço aberto, não descoberto, aberto, de sentido amplo, e eles começam a utilizar aquilo para fazer a reunião deles, como se faz uma igreja hoje em dia. Até que o Império do Oriente começa a difundir essas igrejas. Na verdade, o Constantino, o imperador Constantino, constrói a primeira igreja realmente, com função específica para isso. Uma igreja com telhado de madeira, 2 águas, bem simples, sem nenhuma decoração. Mas é a primeira igreja. Quando a gente tem essa queda do Império Romano, a gente tem um período das trevas, que vai do ano 500 ao ano 1000, a gente tem invasão dos povos bárbaros, né? E eles vêm com uma nova arquitetura. Eles destroem tudo que eles encontravam antes, então todas as concepções, tipologias arquitetônicas são destruídas, assim como a arte também. Só resta o que ficou em mosteiros, porque mosteiros eram mais reservados, mais resguardados em tempos de guerra, então só isso que fica guardado e se preserva. Aí a arquitetura deles é uma arquitetura mais pesada, mais volumétrica, mais de pedra, como se fosse realmente uma fortaleza, até porque é um período de guerras, então tudo se volta para esse sentido. Mesmo após o ano 1000, que eles saem, ainda se continua com essas características. Então, a gente vai ter uma igreja muito fechada, com poucas aberturas, né, poucas janelas, sem vitral ainda, feita em pedra, portanto, ela era muito volumosa, a parede dela era muito robusta. E, é claro, a igreja, a gente já viu, né, em aulas, que a fé tinha uma característica diferente dos nossos tempos. Então, a fé, ela tinha um poder muito grande, um poder político também. Então, ela dominava a sociedade de uma outra forma. Para uma cidade ser importante, ela tinha que ter um marco, que era a igreja. Então, a cidade era tida como uma imagem de cidade importante se ela tivesse uma igreja à altura. Então, essa igreja tinha que ter realmente uma fachada muito alta, um pé direito elevado e toda feita em pedra para durar mais tempo, e ela era muito pesada. Quando começam as cruzadas no século XII, que é a igreja militante, então a igreja tem a Guerra Santa, onde ela vai atrás de fiéis, então tudo é justificado em nome de Deus. Então essa Guerra Santa, eles vão construir um marco, mas aquele marco tem que ser ainda mais imponente do que se tinha anteriormente. Então a cidade toda se volta em função dessa igreja. É uma igreja que tem que ser construída no sentido leste-oeste, para que o sol adentre a nave. A nave é aquela parte, gente, onde ficam as cadeiras, onde fica o público assistindo, os fiéis assistindo. Então, a nave, aquele corredor onde a noiva passa, né? Então, tem que ser no sentido leste-oeste. O altar ao fundo, e ela tem uma forma em cruz. Altura, quanto maior, melhor. Então, eles tinham alguns problemas nessa época com as forças, né? A física mesmo, os atritos, as condicionantes. Um dos problemas era quanto mais se aumentava, a força do vento era maior. Então, eles tinham que construir cada vez mais
paredes maiores, mais pesadas, para poder dar conta dessa altura dessa igreja. E outra coisa que eles queriam fazer é esse pé direito muito alto e como vencer o vão se não tinha estrutura, né? Como é que eu vou botar essa estrutura, vencer esse vão do tamanho de uma igreja imponente? Se fosse um arco inteiro, eles não conseguiam fazer. Então, eles começavam a fazer arcos cruzados, né? Vários tipos de arco para construir essas abóbadas em pedra. E essa parte do cruzamento entre um arco e outro, eles construíam de adobe mesmo, de um material mais leve. E assim eles conseguiam vencer essa altura toda e também o vão da igreja. Dentro da igreja não podia ter nenhum elemento decorativo. Então, o único elemento decorativo que se tinha nas igrejas era um pouco das colunas. Então, as colunas a gente vê que não fica só naquelas colunas da Grécia, a dórica, a jônica, a coríntia, elas chamam de misturas, elas eram mais decoradas. Qualquer elemento da igreja mesmo, do ato religioso, tinha que demonstrar uma passagem para o fiel. Então, tinha que conter algum ensinamento. Até um cálice, a gente vai ver uma figura de um cálice, se vocês pesquisarem, da igreja românica, a gente chama essa igreja de igreja românica. O cálice, ele é todo de figuras humanas entrelaçadas. Lembra muito até o dragão, a cabeça de dragão que a gente viu lá dos vikings, que eles usavam muito elementos entrelaçados. Esses elementos vão continuar entrelaçados, mas agora para educar o fiel. Então, é como se o corpo, né, uma dessas taças tem até escrito assim, que é um longo caminho das trevas até a luz. Então, você tem que alcançar a luz. O objetivo do homem é alcançar a luz, é o poder divino, é chegar até essa luz divina. Então, o homem tem que percorrer um grande caminho de ensinamentos, de posturas, de ética interna, de fazer o bem, tudo isso para alcançar a luz. E isso está registrado num simples cálice que é usado durante a missa, né? A pia batismal, eles usam também, eles fundem um cobre, eles sabem utilizar isso desde muito tempo, então eles fazem todos os elementos, uma passagem do evangelho. Sempre o que tiver na igreja é para educar o fiel, desde que o Papa Inocêncio falou que é tão importante a imagem para quem sabe, para quem não sabe ler, quanto o livro para quem sabe ler. Lembrando que a maioria da população não sabia ler e a missa era uma missa em latim, então quase ninguém entendia. O clero era muito culto, mas a maioria da população não tinha acesso a essa educação. Não tinha muitas imagens, vocês não vão ver muitas imagens na igreja. A imagem continua sendo a imagem bizantina ainda, mas elas têm aqueles elementos que já foram desde a idade das trevas, aqueles elementos decorativos em torno delas, muitos elementos geométricos para fazer essa composição. Mas a figura humana ainda é numa forma bizantina. Então, é uma época que tudo que tem na igreja é para educar o fiel. Em termos de arquitetura, a igreja dentro dessa forma, do lado de fora, ela é muito robusta, muito alta, em forma de cruz. E na entrada da igreja, a gente tem em cima da porta, a gente tem um painel em pedra, em relevo. A gente chama aquilo de tímpano, onde tem as figuras dentro. Ela é toda de arcos. Os arcos ainda fazem parte, né? É muito uma característica da arquitetura romana. Então, dentro desse tímpano, a gente vai ter sempre o santo padroeiro. Então, é uma igreja dedicada a um santo e tem alguma coisa que lembre uma passagem dele do evangelho. Mas uma coisa bem simples, uma figura bizantina com alguns elementos em voltas. Nada muito sofisticado, não. Nessa época, é uma época das cruzadas ainda, a gente vai ter
outra característica muito forte que são os mosteiros. Então, o mosteiro é um tipo de arquitetura da época, onde se viviam muitas pessoas ao mesmo tempo, e ele era autossuficiente. Então, lá, o que se comia era o que se plantava, ele tinha vários setores independentes, a hospedaria, o setor religioso, a de educação, de agricultura. Então, era tipo uma mini vila dedicada aos monges. Haviam também, nessa época, os castelos. Existe uma diferença de palácio e castelo, né? As meninas, quando são pequenininhas, elas querem morar no castelo da Cinderela. Mas o palácio é que é aquele lugar festivo, né? Onde é bem decorado, onde acontecem os bailes. O castelo, que a gente fala dessa época, viviam as famílias ricas realmente, mas não é na cidade. Ele ainda está no campo e ele geralmente está num lugar estratégico para defender a cidade. A cidade que não é urbana ainda, no campo. Então, ele fica geralmente no alto, ele realmente tem o fosso com a rampa elevadiça para proteção, muros muito altos, tudo acontece dentro desses muros. Às vezes ele tinha a parte de baixo de comércio, em cima que ficavam os quartos para as pessoas dormirem, e em volta dele a gente tinha toda uma circulação nos muros para que os soldados andassem, e as seteiras, que são esses rasgos nos muros em formas verticais, finas, estratégicas, para que ficassem os arqueiros lançando os arcos, as flechas durante um conflito. Então, o castelo é algo muito característico dessa época ainda, na época românica. A gente tem principalmente as igrejas. As igrejas é o principal marco de uma cidade. A gente não está fazendo de cidades grandes urbanas, as pessoas ainda moram nos interiores, a gente ainda está na época dos feudos. Então, tudo acontece ainda em volta desses grandes castelos, desses grandes senhores, mas a gente tem um povoado, nesse povoado sempre vai ter uma igreja, porque a igreja vai ser a imagem que essa cidade vai passar, que esse povoado vai passar. Quanto mais imponente a igreja, mais era bem vista essa cidade, ok? Até a próxima.